Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Para receber notificações dos próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 2. O Censo. Censo Demográfico 2022. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Além disso, verifica a sua distribuição territorial no país e a evolução de seu quantitativo ao longo do tempo. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. E também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Em 2022, o IBGE realizará o XIII Censo Demográfico, que será um retrato de corpo inteiro do país, após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios. Ou seja, ele nos dirá como somos, quantos somos e como vivemos. No censo 2022, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetro ao quadrado do nosso vasto território. Para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios, em seu Distrito Estadual de Fernando de Noronha e em seu Distrito Federal. Um trabalho gigantesco, que envolve milhares de pessoas. Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2022, o IBGE promove consultas e debates amplos, com a sociedade brasileira e órgãos técnico-governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. Página 8. Censo Demográfico. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo e faixa etária, e como está distribuída no território nacional, a expectativa de vida da população do país, a estimativa de brasileiros que vivem fora do país, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico, o nível de instrução da população, as condições de trabalho e o rendimento da população, um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor ou raça, e a caracterização dos povos indígenas por etnia,
e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Antes da execução de um censo, é realizado um teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados. Para a Operação Censitária de 2022, foi realizado um ensaio, o Censo Experimental 2019. A coleta do censo experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, no período de 1º de outubro de 2019 a 2 de dezembro de 2019. O Censo Demográfico e o Censo Experimental 2019, assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais. A partir de entrevistas com moradores, o IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, a um retrato da situação naquele momento. É preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população, que se alteram com o tempo. Entre o início e o fim do período da coleta. Atenção! A coleta do Censo Demográfico 2022 será realizada em todo o Brasil a partir do dia 1º de junho de 2022, mas a data de referência do Censo Demográfico 2022 é a meia-noite 31 de maio para 1º de junho de 2022. Isto significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados.